Quando o mercado entender que, mesmo que ele coloque tarifas de 25% na Europa, aumente 10% na China, no Brasil, essas tarifas não são suficientes para acabar com o endividamento americano, com o déficit que vai ter esse ano. A gente vai continuar enxergando a queda do Tesouro Americano, a alta dos rendimentos que eu venho comentando aqui, que já está acontecendo há algum tempo. Os investidores precisam de um prêmio maior para emprestar para o governo americano, e isso tende a enfraquecer cada vez mais o dólar americano. E nessa hora a gente pode ver um grande boom das commodities. E esse boom das commodities impacta em inflação. Então, a inflação global, que eu já comentei aqui no Lioncast passado, está voltando correr para essa verdinha, né? Então, as indústrias de outros países produzem e os americanos têm essa reserva de valor, têm essa moeda que é mais desejada e se aproveitam desse movimento para comprar a produção do mundo. E, como os Estados Unidos mantêm o status de grande potência do mundo, esse dinheiro que vai para a China, dinheiro que vai para o Brasil, acaba voltando para os Estados Unidos para investir no país, para fugir do risco desses outros países, para aproveitar também a grande bolha do mercado de ações americano, que vem recebendo aí esses estímulos do Banco Central de juros baixos e impressão de moeda há décadas, né? E vai sustentando aí uma alta sem fim. A Bolsa não cai nunca, ações que sobem 3 mil, 40 mil% e não recuam nunca, um valuation super alto, porque cada vez tem mais moeda circulando. Então todo o dinheiro acaba voltando para o próprio mercado financeiro americano, e isso vai sustentando a economia dos Estados Unidos. É por isso que eu sou crítico das tarifas do Trump, porque as tarifas do Trump, ela tem essa ideia, né, essa intenção de que os americanos são prejudicados porque o mundo produz para o americano consumir. Quem é o beneficiário dessa história são os americanos, que não produzem, não têm indústria, mas têm a moeda, têm um dinheiro que é forte, e vão lá e compram a produção com uma moeda que vale muito mais do que outras moedas do mundo, e acabam comprando esse produto bem mais barato, né? E, por exemplo, produtos brasileiros, produtos chineses, e a gente não tem o mesmo poder de compra. O que nós queremos, porque a nossa moeda é tão fraca, né? Por isso que a gente não consegue ir para os Estados Unidos toda hora, é o dólar americano. A gente quer ter as verdinhas americanas, a gente quer investir nos Estados Unidos para fugir do risco Brasil, para fugir do risco país, para estar protegido na segurança do governo americano, né, que está extremamente endividado e que talvez não possa dar tanta segurança, mas existe essa crença coletiva atual de que, mas não deixa de ser verdade por um certo vista, né, porque o resto do mundo ele é tão endividado, ele é tão mal governado, que é difícil você não acreditar nessa crença, né? Mas existem outros países no mundo, países que já estão mirando para uma política econômica de menor Estado, de mais liberdade financeira, que rapidamente pode se tornar bons países para investimentos. Por isso que muitos investidores hoje buscam países emergentes como a Coreia do Sul, por exemplo, que fez um trabalho muito diferente do trabalho brasileiro, né? A gente teve aí no Brasil aquele Lula 1, Lula 2, aproveitamos o grande boom econômico da China, que estava comprando as nossas commodities, estávamos prontos para vender commodities agrícolas, minério, petróleo, para os chineses, que estavam abrindo a economia, crescendo aí mais de 2 dígitos por ano. O Brasil, ao invés de usar aquele bom momento para industrializar o país, para tentar criar, né, para tentar estimular outros setores da economia, ele se manteve nessa de ser a fazenda do mundo, de ser aquele que acaba trazendo aí, que é não só a agricultura, que é a mineração do minério, e a gente manda isso aí para fora. E quando a China ela não cresce mais como crescia, né? Em algum momento a festa ia acabar, aí a gente fica sem vender essas coisas. A gente vende muito menos hoje e a nossa economia ela não consegue engatar o ritmo de crescimento que acontecia naquele período.
porque a gente não se preparou para essa virada, ao contrário do que fez a Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul viu o exemplo errado do Brasil e se industrializou, investiu em tecnologia e está crescendo acima do Brasil e está bem mais preparada para o atual momento, né? Para um momento em que a economia global ela tende a retrair agora, principalmente com esse protecionismo que estamos vendo e que tende a crescer pelo mundo, né? Enfraquecimento de moedas com esses gastos elevados do Lula, por exemplo. O Brasil vai ficar sem poder de compra, vamos ficar cada vez mais isolados, sem produtos para vender para o mundo, e a gente não pode comprar a produção do mundo, porque o nosso país é extremamente protecionista também. Já temos uma moeda extremamente fraca, né, que tem pouco poder de compra fora do país, e se a gente tentar importar a produção de fora, ainda pagamos as taxas mais elevadas do mundo, essas tarifas que o Donald Trump está colocando lá, então nós não conseguimos ter esse mesmo poder de compra. Então, como eu disse aqui, tudo isso serviu para dizer que a forma que está sendo negociado hoje no padrão dólar beneficia somente os Estados Unidos. Claro que empresas e países que vendem para os Estados Unidos lucram com esse movimento, mas, como eu disse aqui, eles lucram com o dólar americano, que acaba voltando para os Estados Unidos, mas eles não ficam com essa produção. Então, a boa vida, os bons produtos, que você que vê aí, de repente, vídeos dos Estados Unidos na internet, olha com os preços aqui do Walmart nos Estados Unidos. Olha o preço, olha que diferença, olha quanto é um iPhone nos Estados Unidos, olha quanto é uma máquina de lavar, uma geladeira. Essa é a diferença, né? Além de você ter menos impostos de consumo, você também tem uma moeda mais forte, que é desejada pelo mundo, então o mundo vai produzir essa geladeira, vai produzir esse telefone, e em troca das verdinhas americanas. E então os Estados Unidos estão sendo extremamente beneficiados nessa fórmula atual, e esta mudança, essa visão do Trump, ela pode ser extremamente maléfica para essa relação. Mas hoje, se você olhar o mercado acredita no Donald Trump. E a gente está vendo aí, como eu venho comentando aqui nas últimas semanas, que o dólar vem se fortalecendo frente às moedas do mundo. O DXY, né, que é aquele índice que a gente mede o dólar frente a essas moedas, saiu de 100 pontos lá em novembro para 109 pontos, na máxima que fez algumas semanas atrás. Agora a gente começa a ver um recuo, porque o mercado viu que, opa, não teve essas tarifas todas, até agora a gente não se assustou, parece que o bicho era. Parece que a coisa era. A gente pensou que era muito mais feio do que foi, o dólar passou a recuar, e isso é um sinal que eu já havia alertado para você aqui. E é curioso porque no Lioncast passado a gente ficou aqui debatendo sobre a alta das commodities, a alta do ouro, a alta do petróleo, a alta do cobre, do gás natural, entre outras commodities, mesmo com o dólar valorizando. Isso é extremamente raro, esse movimento. Normalmente, as commodities sobem e o dólar cai. Então, as commodities são precificadas em dólar, né? E por isso que elas ganham ainda mais força. Mas o que está acontecendo agora é extremamente curioso, porque o dólar ele está a 108 pontos quando eu estou gravando aqui, no dia que eu estou gravando aqui, nesse DXY, né, medido está a 108 pontos. Deixa eu falar com você que é investidor, que está preocupado com esse momento global, com esse protecionismo que acontece nos Estados Unidos, com o risco fiscal brasileiro, a desvalorização da nossa moeda, possibilidade de crises geopolíticas, desaceleração na China, crise no Japão, na Europa também, o euro com a política monetária do Banco Central Europeu. Tudo isso vai impactando nos mercados, vai mexendo com o seu dinheiro. E você que investe em renda fixa, por exemplo, você pode estar perdendo dinheiro porque a inflação hoje é muito maior do que o divulgado pelo governo, né? Não é à toa que os aluguéis, os contratos de aluguéis estão subindo quase 100% em algumas capitais do Brasil atual, muito acima desse número de 4%. E para entender melhor sobre isso que eu estou falando aqui e muito mais, você precisa estar comigo na comunidade Liga Lion,
que é a comunidade dos leões do mercado financeiro, que todos os dias, através do app da minha empresa Trade for Life, recebe conteúdos como esse que você está vendo aqui no YouTube. Esse conteúdo é um corte do conteúdo completo que vai exclusivamente para a comunidade Liga Lion. Lá todos os dias eu falo sobre mercados, faço análise de ativos, vou explicando o economês para que você entenda e tento antecipar esses movimentos, compartilho esse conteúdo para que você também, com esse conhecimento, se proteja desse movimento, invista melhor e, com isso, tenha mais segurança para você e sua família. Então, vem para a comunidade Liga Lion, faz a sua assinatura, você está vendo o QR Code aqui na tela e também aqui na descrição tem um link para fazer a sua assinatura. Faz agora antes que você esqueça. É importante, senão você vai clicar em outro vídeo e vai esquecer. Então faz logo a sua assinatura para você já ter acesso ao aplicativo e começar agora mesmo a entender um pouco mais de economia e também de investimento, como melhorar os seus investimentos atuais. Bora? E o ouro está muito próximo de romper de novo o topo histórico. E eu cheguei a acreditar num certo momento, quando o dólar passou a subir ali em novembro, que, olha, talvez a gente veja um mau momento para o ouro, para as commodities, porque o mercado está com essa crença das tarifas do Trump, está comprando, está apostando na valorização do dólar, né? A gente pode ver um recuo das commodities. Não, as commodities continuaram subindo mesmo com a valorização do dólar. E o que eu venho comentando aqui com você, quando houver uma correção desse movimento, quando o mercado entender um pouco mais sobre a política tarifária do Trump, como eu disse aqui, quando o mercado entender que, mesmo que ele coloque tarifas de 25% na Europa, aumente 10% na China, no Brasil, essas tarifas não são suficientes para acabar com o endividamento americano, com o déficit que vai ter esse ano. A gente vai continuar enxergando a queda do Tesouro Americano, a alta dos rendimentos que eu venho comentando aqui, que já está acontecendo há algum tempo. Os investidores precisam de um prêmio maior para emprestar para o governo americano, e isso tende a enfraquecer cada vez mais o dólar americano. E nessa hora a gente pode ver um grande boom das commodities. E esse boom das commodities impacta em inflação. Então, a inflação global, que eu já comentei aqui no Lioncast passado, está voltando, e ela vai chegar por último nos Estados Unidos, porque a moeda americana ela realmente está sugando, né, aquela teoria milkshake que o Brent Johnson gosta de comentar, né? Ela funciona assim nesse curtíssimo prazo, né? Quando há uma incerteza global, como está acontecendo agora, crise política, situação de protecionismo, o dólar americano acaba chupando essa liquidez, ele sobe no primeiro momento e as moedas todas enfraquecem, então todos os países emergentes estão enfraquecidos agora, porque as commodities estão subindo e a moeda está caindo, ou seja, a inflação está voltando. Esses países agora começam a pensar em subir juros. O Brasil já tem que subir juros porque tem um governo gastão, né? Tem um governo que só quer quebrar o país. Já vem nessa corrida, já vem antecipando esse movimento, mas outros países emergentes estão de olho, né? E vão precisar começar a subir juros, assim como está acontecendo com o Japão. Agora a gente vai falar do Japão daqui a pouco, da situação que é bem interessante a gente continuar acompanhando. Essa pressão das commodities em alta vai impactar na perda de poder global, né? Então a gente vai ver uma desaceleração forte da economia, alguns países vão entrar em recessão econômica, e isso pode impactar no Donald Trump. Isso pode cair no colo do Trump nesse mandato, não por causa das tarifas do Trump, mas porque os Estados Unidos já estão em recessão, que eu venho comentando aqui, né? Todos os dados apontam para isso, e isso, em algum momento, pode acabar numa crise financeira, por que não? Uma crise financeira, ela tem o poder de destruir popularidade de presidentes, né? E claro que numa situação como essa, onde temos uma mídia aparelhada pelo Deep State que está esperando o primeiro vacilo do Trump, se a gente tiver uma crise financeira nesse governo, toda a culpa vai ser colocada nele. Aliás, toda a recessão que já vem sendo gerada da pandemia para cá, né, incluindo também o Trump, mas pesadamente pelo Biden, vai ser colocada também na conta do Trump, não tenha dúvidas disso, né? E aí a gente vai ver uma mudança total no cenário de confiança frente ao dólar, no mercado,
isso vai trazer muita volatilidade para os mercados. É um momento para investidores, para você que me acompanha aqui, para você que está na comunidade Liga Lion, é um momento extremamente delicado para você que tem dinheiro, você que tem patrimônio, tem investimento, se proteger nesse momento, né? Não é tão simples como era no momento mais tranquilo, quando você empresta para o governo, você tem um rendimento ali que, em teoria, bate a inflação e você não precisa se preocupar. Não é assim, tá? Porque a inflação ela é muito maior do que é apresentada atualmente, então esse rendimento real que você ganha aí, nesses investimentos não é suficiente. Tem grandes exemplos, por exemplo, o aluguel. Eu moro de aluguel aqui em Florianópolis e o meu contrato acabou, e o meu aluguel, para renovar o contrato, o proprietário aqui quer dobrar o preço do aluguel. Aí eu, que isso? Como assim? E eu fui olhar o mercado e comecei a ver que inflação é essa, né? Que inflação é essa que está apenas 4% quando o valor do aluguéis de imóveis vem subindo fortemente? E eu fiz uma pesquisa não só aqui na minha cidade, como as principais capitais, e está acontecendo em todas as principais capitais. Então, você acreditar que o teu rendimento atual, rendimento real da sua renda fixa, ela paga a inflação, não paga, né? O seu assessor de investimento ele pode dizer que para você que, olha, o teu rendimento está acima da inflação, mas a inflação não é essa. Investir na bolsa também, grande risco, grande volatilidade. A gente pode ver ações caindo. Então, cara, para investir agora, você precisa diversificar bastante os seus investimentos, precisa pensar em horizontes de longo prazo, de curto prazo, essa diversificação também em mercados diferentes. Você pode investir nos Estados Unidos, você pode investir aqui no Brasil, pode investir em agrícolas, pode investir em futuros, você pode investir em renda fixa, investir em inflação. Cara, existe N possibilidades, e aí vai da estratégia de cada um para superar esse ano que promete ser extremamente difícil. Já começou bem difícil, esses 22 primeiros dias aqui de janeiro estão bem difíceis aqui. Eu venho acompanhando o mercado, é o meu trabalho, acompanho todo dia, e já começa bem estranho, né? Tirando aí a especulação de criptomoedas, né? Porque a gente está vendo aí essa avalanche aí em cima da moeda que o Trump criou o Trump Token, né? Um meme coin aí que ele criou, que ajudou a puxar todos os outros ativos especulativos, Bitcoin, novo recorde. Tirando essas especulações que acontecem no mercado de cripto, né? Os outros segmentos está extremamente difícil, mas mesmo a especulação no mercado de cripto, sempre com aquela grande volatilidade, né? Há 2 dias o Bitcoin estava $90 mil, e 2 dias depois estava 108, e aí estava 105 e foi para 90 mil, e assim vai. É uma variação de $18 mil, assim, não é uma variação saudável, tranquila, para você colocar muito dinheiro e ficar, estou em paz. O ativo caiu 18 mil, mas eu acredito que vai continuar subindo. Você pode, se você acredita, você pode investir, mas mesmo assim você tem que diversificar, você precisa ter outros investimentos. E se o mercado cair 50%? Ferrou, né? Somente para quem está comprando, aumentando a sua exposição e comprando nos preços atuais. E para te ajudar, eu vou oferecer novamente a minha experiência como investidor há mais de 20 anos no mercado, né? Estou trabalhando aqui nesse segmento e fazendo resultado. Assinatura Premium é um grupo VIP seleto aqui de investidores, né, que através de uma seleção, você precisa ser aprovado. Existe uma seleção que eu faço para entender se você tem o perfil, se você está preparado para seguir as minhas orientações, e aí, se você for aprovado, você faz a sua assinatura e vamos ter uma reunião, nós vamos conversar, vou entender mais sobre você, a gente vai montar uma carteira de investimento e você vai receber orientações de como mudar essa carteira de acordo com a flutuação do mercado, pensando no longo prazo, pensando no curto prazo, entre os diversos mercados que eu acompanho todos os dias. E essa é a forma que eu tenho de te ajudar, para você que está preocupado com esse momento. É claro que não é uma assinatura para todo mundo, é meu produto high-end aí, né? É a minha assinatura que tem um investimento, o valor dela
é maior do que as assinaturas, que a assinatura da Liga Lion, né? Porque você vai ter realmente uma carteira personalizada e um acompanhamento meu ali durante o ano. Então, por isso mesmo, é uma assinatura para investidores que tenham pelo menos R$ 1 milhão de patrimônio, né? Para que você consiga diversificar bem a sua carteira e ter resultado à frente. Pelo menos é isso que nós vamos tentar, né? Neste ano extremamente difícil, e eu venho conseguindo ter grandes resultados aí nos últimos anos com os meus assinantes prêmio que já estão comigo aí há bastante tempo, há muitos anos. Os assinantes vêm me acompanhando nessa direção e eu fico muito feliz de abrir uma nova oportunidade. Vão ser apenas 3 vagas. Então, se você está aqui na Liga Lion, você vai receber em breve que essa oportunidade vai estar aberta. Então, fique atento. Se você tiver dúvidas, você pode me mandar pelo WhatsApp. Você que está aqui no YouTube, você pode deixar aqui nos comentários, deixar o seu e-mail. Eu vou, em breve, colocar o link no YouTube também, para que você consiga também fazer parte dessa aplicação, né? E ver se você tem um perfil para a gente estar junto aí no próximo ano. E é um ano extremamente difícil com todo esse conteúdo que eu trouxe para você aqui na primeira parte. Agora vamos falar de Japão, né? Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito ainda, cara? Tá dando mole, se inscreve aqui no canal. É importante que você também acione o sininho da notificação aí para quando os novos vídeos chegarem ao ar, você ser alertado, né, pelo YouTube. E fica a dica na descrição desse vídeo, você encontra produtos da minha empresa Trade for Life, o e-book Investindo em Ouro, o rei dos superativos para você que quer aproveitar esse novo recorde do ouro que está chegando e só está apenas começando. Então vem investir no ouro, vem aprender como fazer esse movimento com esse book, tem todas as minhas dicas de como investir. E também você tem o link para a minha comunidade, a Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, que recebe esse conteúdo todos os dias na palma da sua mão através do aplicativo da Trade for Life. Vamos lá? Até o próximo vídeo. Tchau!